A Bíblia possui livros sobre a história do povo judeu, seus costumes, suas leis, sua história, como o mundo começou e como ele vai terminar. Muitas pessoas leem a Bíblia para saber o que elas podem ou não podem fazer. Mas e se você pegar uma Bíblia e ela te dizer, você pode trair sua esposa? Esse vídeo aqui eu vou contar para vocês a história da Bíblia dos pecadores, também chamada de a Bíblia Maldita ou a Bíblia dos Adúlteros, ou, como eu prefiro chamar ainda, a Bíblia Safadinha. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. É bem provável que você tenha uma, duas ou mais Bíblias na sua casa. Só nessa prateleira aqui atrás de mim eu tenho várias, e eu não estou falando da minha edição do Senhor dos Anéis. Mas mesmo que eu não tivesse uma Bíblia aqui comigo, hoje eu conseguiria uma facilmente. É só baixar na internet, achar um aplicativo onde eu consigo ler ela sem problemas. Mas nem sempre foi assim. Muita gente morreu, muita gente matou, muita gente sofreu para que a gente chegasse num período que eu posso ter dezenas, centenas de livros aqui atrás de mim com facilidade. Mas não fique com muita dó deles não. Os que sobreviveram ganharam muito dinheiro. Uma dessas pessoas, você talvez já tenha ouvido falar, é um alemão chamado Johannes Gutenberg. Antes de Gutenberg, as pessoas copiavam livros à mão, um a um, palavra a palavra, letra a letra. Depois de Gutenberg, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Tanto que Gutenberg é chamado de pai da imprensa. Mas eu quero te lembrar o seguinte, embora Gutenberg seja o inventor da prensa, não significa que ela surgiu do nada com ele. Já existia na China de formas parecidas ali de prensa. Durante a Europa, um pouco antes, já existia uma forma ali de impressão através de bloco de madeira. A questão é, na Europa, a gente pode dizer que houve uma época antes e depois de Gutenberg que foi totalmente diferente devido à sua invenção. Gutenberg pegou umas coisinhas ou outra, modificou e inventou algumas coisas, e então estava criada a prensa, uma das grandes invenções de todo o tempo que mudaram totalmente a história da humanidade. E agora, ao invés de você copiar à mão um livro inteiro, você pegava pedacinhos de ferro, cada um com uma letra neles, você ordenava na ordem que você queria para formar palavras, frases e textos inteiros. Depois você passava tintas neles, colocava por fim uma página por cima, prensava a página em branco contra os pedacinhos de ferro com tinta e estava impressa uma página. Por isso o nome prensa, porque você literalmente prensava o papel contra a tinta. Ainda era difícil? Sim, ainda era difícil, ainda mais se a gente for pensar hoje em dia que a gente tem uma impressora e basta você digitar rapidamente um texto no Google e dar um Ctrl P. Mas ainda assim era muito mais fácil do que anteriormente era. Mas a questão é a seguinte, se Gutenberg facilitou as coisas, ele também arranjou alguns problemas. Por exemplo, quando você está copiando um livro à mão e você comete um erro, você comete um erro em um livro. Quando você comete um erro no livro impresso, o erro se multiplica 10, 100, até 1000 vezes, algumas vezes. Ou seja, o erro se torna muito mais avassalador. Foi mais ou menos o que aconteceu com um rapaz chamado Robert Parker. Robert Parker era amigo do rei James I, e ser amigo do rei tem uma série de vantagens. No caso de Robert Parker, ele conseguiu ser o impressor oficial da coroa inglesa. E, dentre as vantagens que você conseguia por ser o impressor oficial da coroa inglesa, ele tinha um monopólio das impressões das famosas Bíblias King James dentro da Inglaterra. Ou seja, se ali, a partir de 1610, você comprou uma Bíblia, ou você tem uma Bíblia guardada na sua casa, que é de 1610 da Inglaterra, muito provavelmente você comprou uma Bíblia impressa por Robert Parker e por seu sócio Martin Lucas. Tudo bem se a história terminasse aí, mas não foi o caso. Pelo seguinte, Robert Parker produziu algumas Bíblias com erros. Isso não era tão incomum naquela época. É a mesma coisa de você digitar um texto gigantesco com a mão no Word. Você vai cometer erros. Mas alguns erros acabavam sendo mais incomuns do que outros. Por exemplo, a gente tem as famosas She-Bibles, ou as Bíblias Ela, onde no livro de Ruth, em capítulo 3, versículo 15, ao invés de se dizer ele foi a cidade, se diz ela foi a cidade. Um pequeno erro, mas que torna essas Bíblias bem mais valorizadas na hora de serem compradas por colecionadores. Tem um outro erro que também é bacana, que é nas chamadas Bíblias Judas. Pelo seguinte, ao invés de se referir a Jesus, ela diz Judas ali em Mateus capítulo 26, versículo 36. Isso é sério? Sim, é um pouquinho sério. Pelo menos é sério o suficiente para que essas Bíblias valham muito mais na mão de colecionadores, como eu falei para vocês. Mas esses erros podem ser remediados. As She-Bibles eram ignoradas, você sabia que era Ri e estava tudo bom. As Bíblias Judas, você conseguia dar um jeito. Algumas pessoas raspavam ali a palavra, escreviam Jesus por cima, outras colavam ali um pedaço de papel escrito Jesus e estava desfeita a confusão. Principalmente pelo seguinte, Bíblias eram extremamente caras. Mesmo após a prensa do
Gutenberg, que tornou livros muito mais acessíveis do que anteriormente, livros eram caros, livros eram raros e a Bíblia é a mesma coisa. Você não vai jogar fora a sua Bíblia só porque ela tem um errinho, você dá um jeito e corrige e continua com a sua Bíblia em casa. Mas, além desses erros, Robert Barker cometeu um pequeno errinho, quer dizer, não tão pequeno assim, que foi o mais famoso e que valorizou muito uma de suas Bíblias. E que foi o que fez surgir o que a gente começou falando nesse vídeo, a famosa Bíblia dos Pecadores. Depois de já ter impresso centenas, milhares de Bíblias ali para a coroa inglesa, para o rei James I, ali em 1631, ocorreu um erro um pouquinho mais grave. As pessoas estavam ali escrevendo os 10 mandamentos nas Bíblias, passando ali os pedaços de metais para tinta. E de repente você faz os 10 mandamentos, está lá, não roubarás, não cometerás falso testemunho. E você chega no 7º mandamento e ele diz: cometerás adultério. Com certeza algum inglês recebeu uma Bíblia nova, olhou isso e falou: eita nós, essa Bíblia é uma delícia. Outros, é claro, provavelmente não ficaram tão felizes, ou pelo menos as esposas deles. Ou talvez os maridos traídos, vai saber, temos que ser democráticos, é claro. Mas é claro, poucas dessas Bíblias sobreviveram. Barker viu o erro e ele correu para desfazer isso, para recolher essas Bíblias, destruir elas, ou ainda destruir pelo menos a página onde tinha o erro para depois refazer isso. É claro, muitas pessoas guardaram as Bíblias e esconderam para que elas não fossem destruídas. Um pouco porque saberiam que isso valeria um pouco, e um pouco também porque, poxa, é sempre útil ter uma Bíblia falando que você pode trair à vontade em casa. Hoje a gente tem só 10 Bíblias dessas sobrando no mundo. Algumas estão em museus, uma fica ali no museu em Austin, no Texas, outra ficou exposta da última época ali na Biblioteca de Londres, aberta nessa fatídica página, caso alguém quisesse passar e fazer uma consulta rápida, e diversas outras estão na mão de colecionadores. É difícil aparecer uma Bíblia dessas à venda. A última vez que ela apareceu, ela foi vendida em um leilão por 35 mil libras. Hoje os colecionadores estimam que caso ela apareça à venda, o preço seria muito maior, coisa de 100 a 200 mil dólares. Já quanto a Robert Barker, o que aconteceu com ele? Ele foi para julgamento, era um crime bastante sério fazer uma Bíblia dessas, mas não aconteceu nada demais. Ser amigo do rei tem suas vantagens, seja hoje em dia ou seja na Inglaterra do século XVII. E essa é só uma pequena história sobre impressões de livros raros, algo que eu acho sensacional. Eu espero que você seja tão nerd quanto eu e ache isso tudo tão fascinante, porque, sinceramente, eu acho. O mundo da impressão, o mundo dos livros, a história da impressão e a história dos livros é algo fascinante, eu gosto muito, e eu não poderia dizer que eu não gosto, com tanto de livros, quadrinhos que eu tenho aqui atrás de mim. Mas eu espero que você goste e espero que tenha gostado aqui desse vídeo. E aquilo, aquela coisa toda, se você gostou, compartilhe, mande pra alguém, chegue pra um amigo seu e fala: sabia que tem uma Bíblia por aí dizendo que você pode trair sua esposa, ou que sua esposa pode trair o marido dela à vontade? É bizarro, mas é um baita jeito de você começar uma conversa nessa sexta-feira. E aquilo, se você gostou do vídeo, sei lá, manda pra alguém, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você não gostou, veja os outros vídeos, ou ainda, volta semana que vem. Quem sabe eu não faço um vídeo mais divertido pra você, falando sobre outras bizarrices dentro do mundo. De qualquer forma, espero poder te encontrar semana que vem aqui. Um abraço.